Opa, beleza? Aqui é o Luiz Neto, consultor em gestão estratégica e marketing para micro e pequenos negócios. Bom, eu queria complementar nesse vídeo aqui, eu falei no último vídeo, falei de fluxo de caixa, falei de demonstrativo de resultado do exercício e alguns conceitos financeiros que você deve utilizar na pequena empresa, né? Então eu queria complementar o que eu falei no outro vídeo com a realidade, na prática, como é que a gente faria uma gestão financeira dentro de uma pequena empresa. Bom, necessariamente essa gestão financeira do empreendedor, ela tem que começar na casa do empreendedor. Porque assim, ele tem que entender qual é a sua realidade financeira em casa, doméstico. Porque assim, a empresa dele, a microempresa do pequeno empreendedor, ela tem que ajudar, ela tem que contribuir com as despesas fixas que ele tem dentro da sua própria casa. Então assim, para a gente falar de análise de lucro, por exemplo, de fluxo de caixa dentro de uma empresa, a gente tem que entender quanto o empreendedor precisa receber mês a mês para que ele consiga pagar essas despesas fixas de casa. Então vamos lá, primeiro passo, né? Primeiro passo, se você quer fazer, se você quer entender um pouco de tudo isso que eu falei. Primeiro passo é verifique quais são as suas despesas domésticas. Você vai fazer um levantamento lá das suas despesas fixas, né? Aluguel, energia, água, sei lá, empregada, se você tiver combustível, transporte, você vai ter que levantar. Então lá você vai chegar no número, né? Independente de eu receber ou não, a minha casa custa, né? O meu lar ele custa R$5.000, ok? Então assim, a gente vai ter que fazer, aí você, qual é o cálculo, né? Qual é a observação que você tem que fazer? Como esses R$5.000 que você tem fixo na sua casa será pago através da sua empresa? Porque a gente tem que definir um prolabore para um empreendedor. O que é o prolabore? O prolabore é o salário do empresário, que é o pelo trabalho, né? É uma expressão latina que chama-se pelo trabalho. Então como é que a gente define esse prolabore do empreendedor? Entendendo qual é a necessidade que ele tem. Então, já nesse levantamento doméstico que você vai fazer, você vai ver quanto você custa, né? Quanto que o seu lar custa, quanto a sua administração doméstica custa. Nesse momento, você já consegue ir enxugando algumas coisas. Porque tem até aquela frase famosa que custo é que nem unha, a gente tem sempre que cortar. Os custos e as despesas elas sempre vão crescer, você tem que estar de olho o tempo inteiro para que você não perca o controle. E é bem comum, assim, a gente negligencia muito essa administração financeira, tanto a doméstica como a empresarial, e as dívidas, as contas, as despesas fixas elas vão se acumulando e você, quando você vê, você perdeu o controle. Então passo 1, verifica a sua casa, qual é a sua despesa, enxuga já nessa verificação, enxuga já o que você pode enxugar. Passo 2, como a sua empresa vai determinar um prolabore para que você consiga pagar os seus custos fixos. Esse é o passo 2. Então a gente vai transformar aquele relatório de lucro que eu falei, que é a DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, a gente vai colocar essa despesa fixa, o prolabore do empreendedor dentro desse resultado, dentro da operação da empresa, e entender qual seria o ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É aquele ponto em que a empresa, qual é o mínimo de faturamento que ela precisa ter para que ela pague tudo, inclusive o salário do empreendedor. Esse é o ponto de partida para que você comece a fazer uma gestão financeira saudável dentro da sua empresa. Lógico, né? Tem que ter os controles, tem que ter tem que ter esses relatórios, tem que ter essas análises, mas o ponto de partida é quanto a sua empresa tem que lhe dar de dinheiro, quanto ela tem que vender, para que você pelo menos pague os seus custos fixos domésticos, para que pelo menos você tenha uma dignidade, digamos assim. Aí baseado nisso, né, vamos para a prática, baseado nessa análise, baseado nessa DRE, identificando o ponto de equilíbrio, definindo o prolabore do empreendedor, é que assim a gente vai elaborar uma estratégia de como chegar a esta receita mínima para que a empresa se mantenha e para que o empreendedor se mantenha. Então esse equilíbrio entre vida pessoal e vida empresarial dentro de uma pequena empresa é fundamental, é de fundamental importância. Porque o que a gente vê na prática, e é o que acontece,
Se a família do empreendedor está passando por dificuldade, pode ter certeza que ele vai sugar da empresa o máximo possível. E ele vai sugando sem controle nenhum e chega uma hora que a empresa ela não consegue nem pagar os custos fixos. Não conseguindo pagar os custos fixos, aí ela é um dos grandes motivos das empresas quebrarem. Não ter receita o suficiente para pagar os custos fixos do negócio. Beleza? Então, controle em casa primeiro, depois controle na empresa e vamos verificar, você, né, tem que verificar como é que você chega, como é que você atinge essa receita mínima, esse número de venda mínima para que a empresa se pague e para que a sua casa se pague. Esse é o ponto de equilíbrio. Aí, chegou no ponto de equilíbrio, vamos pensar em lucro. Como é que a gente ganha dinheiro? Como é que a gente tem mais lucro? Aí são as estratégias. Aí você tem que colocar o marketing. Aí você tem que colocar estratégias comerciais e etc. Beleza? Então esse era o recado que eu queria lhe dar. Esse vídeo fica por aqui. Um grande abraço e fique com Deus.